O Natal tem uma origem muito sombria. E vou provar que ele ainda controla você hoje. E se eu lhe dissesse que tudo o que você celebra em 25 de dezembro foi projetado para programar seu subconsciente? E se as pessoas que criaram essas tradições soubessem exatamente o que estavam fazendo? Há uma razão para Papai Noel ser um anagrama de Satanás. Não é coincidência, é etimologia. E antes que você descarte isso, deixe-me mostrar algo que mudará sua percepção para sempre. Olhe para a palavra Natal. Cristo, missa. Uma missa para Cristo. Mas qual Cristo, já que o Jesus da Bíblia não nasceu em dezembro? Todos os estudiosos admitem isso. Então, de quem você está realmente celebrando o aniversário e por que Papai Noel? Essa figura de terno vermelho que vê você quando você está dormindo. Sabe quando você está acordado, julga se você foi mal ou bom. Porque ele soa exatamente como uma descrição oculta de Saturno. Aqui está o que eles não lhe contam. As palavras, os símbolos, os rituais que você repete todo mês de dezembro foram especificamente projetados para mantê-lo preso a uma frequência antiga, uma frequência de materialismo, adoração comercial, programação infantil que o acompanha até a idade adulta. E é aqui que as coisas ficam perturbadoras. Na Roma antiga, eles celebravam a Saturnália, a adoração de Saturno, o deus do tempo, da limitação e do controle. As datas, de 17 a 25 de dezembro. As tradições, troca de presentes, banquetes, decoração de árvores, inversão de papéis, onde os mestres serviam os escravos por um dia. Parece familiar? Eles não substituíram, apenas mudaram a marca. Mudaram o nome, mantiveram a frequência, e todo ano você participa de um ritual antigo sem saber o que está realmente invocando. Ouça, eu sei que isso parece pesado logo de cara. Mas fique comigo porque o que estou prestes a lhe mostrar não é teoria da conspiração. É reconhecimento de padrões observáveis, e depois que você vê, não consegue mais desver. Então, aqui está a coisa que ninguém fala. Todo mês de dezembro você muda. Você se torna uma versão diferente de si mesmo, mais emocional, mais nostálgico. Você gasta dinheiro que não planejava gastar. Você sente coisas que não escolheu sentir. Você desacelera. O tempo parece estranho. Você se conecta com pessoas que ignorou por 11 meses e então chega janeiro. E você estabelece todas essas intenções. Ano novo, vida nova. E em março, elas já se foram, completamente dissolvidas. E você ouviu dizer que isso é apenas o espírito natalino, certo? Cultura, tradição, tempo em família, a magia do Natal. Mas eis o que perturba as pessoas quando elas realmente começam a prestar atenção. Seu corpo não responde ao espírito. Seu corpo responde ao ritual. Seu sistema nervoso trata dezembro como um alerta de emergência. Memórias de infância voltam à tona sem permissão. Você se sente generoso, culpado, solitário, esperançoso, tudo ao mesmo tempo. E isso acontece todos os anos, pontualmente, os mesmos padrões, os mesmos picos emocionais, a mesma exaustão em janeiro. Você nunca questionou por que ninguém lhe disse que a emoção coletiva colapsa a realidade mais rápido do que a intenção individual. Ninguém explicou que quando bilhões de pessoas sentem a mesma coisa ao mesmo tempo, isso cria um efeito de campo eletromagnético massivo. Ninguém mencionou que civilizações antigas usavam rituais sazonais especificamente para fixar linhas do tempo e redefinir populações. Você pensava que estava celebrando, mas estava participando. E pense nisso por um segundo. O Natal coincide com o solstício de inverno. O momento exato em que o eixo da Terra se inclina ao máximo em relação ao Sol e a consciência humana se torna mais receptiva à sugestão. Isso não é poesia. Isso é neurociência encontrando tecnologia antiga, o dia mais escuro do ano, escuridão máxima, vulnerabilidade biológica máxima. E bem ali, naquele momento, a humanidade colocou seu maior ritual. Toda a cultura que compreendia a consciência colocou algo grandioso no solstício. Todas elas,
Isso não é coincidência. Isso é planejamento. Rituais funcionam através da repetição. Mais simbolismo, mais emoção. Faça algo uma vez. É um evento. Faça isso todos os anos durante toda a sua vida. Isso é programação de identidade. Adicione símbolos que ignoram sua lógica. Árvores, luzes, presentes, sangue, cores vermelhas. E você está falando diretamente com o subconsciente. Você está escrevendo código no sistema operacional. Eis o que a elite entende e que não lhe foi ensinado. Memória mais emoção mais simbolismo é igual à substituição do subconsciente. Todo dezembro, suas impressões da infância são reativadas. As músicas, os cheiros, os filmes, eles não te lembram do Natal. É o Natal. Eles o codificam em seu sistema nervoso ano após ano. E quando bilhões de pessoas se sincronizam em torno dos mesmos símbolos ao mesmo tempo, a realidade se distorce, as linhas do tempo se redefinem. O campo coletivo se reescreve. É por isso que janeiro parece um novo começo, mesmo que seja literalmente apenas mais um mês em um calendário criado pelo homem. O ritual foi concluído, a frequência mudou, sua realidade foi reiniciada e você nem percebeu que concordou com isso. Então, depois deste vídeo, você nunca mais experimentará o Natal da mesma maneira. Não estou dizendo isso para ser dramático. Estou dizendo isso porque, uma vez que você veja o ritual claramente, não com paranoia, mas com clareza, você não poderá voltar à participação inconsciente. Você vai parar de alimentar tradições que não escolheu. Você vai perceber quando a nostalgia bater e reconhecê-la como um gatilho, em vez de uma verdade. Você vai observar os símbolos aparecerem e entender para que foram projetados. Você sentirá uma atração emocional e perceberá que não se trata de magia aleatória. Esta é uma tecnologia antiga e ainda está funcionando, ainda operando, ainda extraindo energia. E veja bem, não se trata de rejeitar o Natal, não se trata de arruinar dezembro ou fazer você se sentir mal por se divertir. Trata-se de ver o que realmente está acontecendo. O Natal é engenharia de frequência, é arquitetura da consciência, é um mecanismo de colapso da realidade disfarçado de tradição cultural. Uma vez que você o veja, uma vez que você realmente entenda como os rituais funcionam, como a emoção coletiva molda a realidade, como a repetição simbólica programa o subconsciente, você nunca mais poderá ignorá-lo. E isso não é uma perda, é liberdade, porque os rituais só controlam você quando você não sabe que está dentro deles. Certo, então deixe-me levá-lo de volta. Muito antes do cristianismo, antes de Jesus, antes de qualquer uma das histórias que lhe contaram sobre 25 de dezembro. O solstício de inverno tem sido o momento mais significativo da humanidade por dezenas de milhares de anos. E quero dizer, quando você realmente pensa sobre isso, é claro que era. Você está vivendo em uma época antes das luzes elétricas, antes do aquecimento central, antes de você poder simplesmente apertar um interruptor e fazer a escuridão desaparecer. O sol é sua única fonte confiável de calor e luz. E a cada dia, após o solstício de verão, o sol se põe um pouco mais cedo. Os dias ficam mais curtos, as noites ficam mais longas, o frio aumenta, a escuridão predomina. E há um momento, um dia específico, em que o sol atinge seu ponto mais baixo no céu. O dia mais curto, a noite mais longa, 21 de dezembro aproximadamente, para os povos antigos. Este era o momento em que o sol poderia simplesmente continuar a morrer, quando a escuridão poderia realmente vencer. E, em um nível biológico, eles tinham razão em estar aterrorizados, porque sem o retorno do sol, todos morrem. As plantações não crescem, os animais não sobrevivem. A civilização entra em colapso. Então, o que eles fizeram? Criaram rituais. Rituais elaborados, grandiosos e emocionalmente intensos, projetados para, e estou falando literalmente, convencer o sol a retornar, ou honrar seu retorno, ou celebrar seu renascimento. O ritual muda dependendo da cultura, mas o momento é sempre o mesmo.
o solstício. Os egípcios celebravam o renascimento de Horus. Os persas celebravam Mitra, o deus Sol, nascido de uma rocha, em 25 de dezembro. Os nórdicos acendiam fogueiras, traziam árvores perenes para dentro de casa, para se lembrarem de que a vida persiste mesmo na estação da morte. Os celtas acendiam fogueiras. Os romanos tinham a Saturnália, da qual já falamos, e é aqui que a história fica interessante. O cristianismo surge. Jesus se torna a figura central de uma nova religião. Mas as pessoas que espalhavam o cristianismo tinham um problema. Não se pode simplesmente apagar rituais que estão enraizados na consciência humana há milhares de anos. Não se pode dizer às populações: "Ei, parem de celebrar o solstício, agora é pagão." Então, em vez disso, eles fizeram algo muito mais inteligente. Eles sobrepuseram sua história ao ritual existente. Disseram: Jesus, a luz do mundo, nasceu em 25 de dezembro, embora não tenha nascido. Embora todo estudioso da Bíblia diga que os pastores no campo, o censo, a linha do tempo histórica, tudo aponta para a primavera ou o outono, não para o inverno. Mas 25 de dezembro não foi escolhido por precisão histórica. Foi escolhido por eficácia psicológica. Eles pegaram Sol Invictus, o Sol Invicto, o feriado romano de 25 de dezembro, que celebrava a vitória do sol sobre a escuridão, e disseram: "Esse é Jesus. Agora ele é a luz. Ele é o renascimento. Ele é o filho que nunca morre." E funcionou porque o ritual já existia. A infraestrutura emocional já estava construída. O simbolismo já estava enraizado. Tudo o que precisaram fazer foi mudar o nome. O Natal não começou com Jesus. O Natal é a continuação de algo muito, muito mais antigo. Uma tecnologia para redefinir a consciência coletiva no momento psicologicamente mais vulnerável do ano. E aqui está o que me deixou de queixo caído. Quando pesquisei sobre isso pela primeira vez, descobri que a igreja cristã primitiva sabia disso. Eles escreveram sobre isso. Santo Agostinho, um dos pais da igreja mais influentes, disse literalmente que escolheram o dia 25 de dezembro para coincidir com os festivais pagãos, para que a conversão fosse mais fácil. Eles não esconderam isso. Apenas esperaram até que a maioria das pessoas esquecesse. Então agora temos esse ritual que existe há milhares de anos, na mesma época, com os mesmos símbolos, as mesmas emoções. E todos os anos, bilhões de pessoas participam sem nunca questionar o porquê. Elas simplesmente fazem isso, porque é o que se faz em dezembro. É assim que a programação é profunda. Ok, então vamos falar especificamente sobre a Saturnália, porque é aqui que a coisa fica interessante. Saturno era o deus romano do tempo, da agricultura, da riqueza e, fundamentalmente, da limitação. Ele representava a Era de Ouro que existiu e depois desapareceu, uma época em que os humanos viviam sem trabalho, sem dificuldades. E todo mês de dezembro, os romanos celebravam essa Era de Ouro perdida, invertendo a realidade por uma semana. Os senhores serviam aos escravos. As normas sociais desmoronavam. As pessoas davam presentes, decoravam com folhagens, banqueteavam, bebiam e festejavam por 7 dias seguidos, de 17 a 23 de dezembro, às vezes se estendendo até o dia 25. E aqui está a parte interessante. A maneira como eles descreviam Saturno é quase idêntica à forma como descrevemos o Papai Noel. Uma figura idosa com barba longa, associada ao julgamento e ao tempo. Ele vê tudo. Ele sabe se você foi bom ou mal. Ele recompensa os merecedores e pune os maus. Papai Noel, São Nicolau, Pai Natal, Kris Kringle. Todos nomes diferentes para o mesmo arquétipo. E esse arquétipo é muito mais antigo que o cristianismo. É o juiz ancião, o supervisor, aquele que observa, registra e distribui justiça com base no seu comportamento. E eu sei. Alguns de vocês já estão pensando: ok, mas o Papai Noel é apenas uma história divertida para crianças.
é inofensivo. E sim, superficialmente, é verdade. Mas deixe-me perguntar algo. Por que o Papai Noel mora no Polo Norte, o topo do mundo? O lugar de onde ele pode ver tudo? Por que ele tem uma lista? Por que ele a verifica 2 vezes? Por que toda a mitologia é construída em torno de vigilância e julgamento? Porque essa é a função do arquétipo. Ensinar às crianças que estão sempre sendo observadas, que seu comportamento está sempre sendo registrado, que recompensas e punições vêm de uma figura de autoridade externa que vê e sabe de tudo. Você está ensinando as crianças a internalizar o conceito de observação constante, e elas levam isso para a vida adulta. Você não acredita mais no Papai Noel, mas o padrão já está instalado. A crença de que alguém em algum lugar está monitorando, que você está sendo julgado, que precisa ser bom para merecer recompensas. Isso não é brincadeira de criança, é condicionamento comportamental. E a Saturnália não desapareceu, apenas foi reformulada. Mesma troca de presentes, mesmos banquetes, mesma inversão de papéis. Agora chamamos de época de dar presentes, onde se espera que sejamos generosos com os menos afortunados. Mesmas decorações, mesmo período, mesmas emoções. Eles não substituíram o ritual, apenas mudaram o mascote e disseram que era algo novo. Agora, é aqui que a coisa fica ainda mais profunda, porque não se trata apenas de história, não se trata apenas de símbolos. Trata-se do que acontece com você biológica e psicologicamente em todo o mês de dezembro. E esta é a parte que a maioria das pessoas sente, mas nunca nomeia, ano após ano, pontualmente. Você experimenta estados emocionais em dezembro que não experimenta em nenhuma outra época do ano. Você sente uma nostalgia tão intensa que quase dói. Você se sente generoso de maneiras que não fazem sentido lógico. Você dá presentes para pessoas que mal conhece, gasta dinheiro que não tem, se esgota para fazer os outros felizes. Você se sente sozinho mesmo quando está cercado de pessoas. Você se sente esperançoso e resignado ao mesmo tempo. E o mais louco é que todos os outros também se sentem assim. Exatamente ao mesmo tempo, bilhões de pessoas sentindo variações do mesmo coquetel emocional, sincronizadas em todo o planeta. Isso não é cultura, é sincronização em massa. Sabe quando você está em um show e todo mundo está se movendo no mesmo ritmo, como seu batimento cardíaco começa a se sincronizar com o das pessoas ao seu redor? Como a multidão se torna um organismo por um momento. Isso é sincronização. Isso é coerência coletiva. Agora, imagine isso em uma escala de 2 bilhões de pessoas, todas ouvindo as mesmas músicas, olhando para os mesmos símbolos, realizando os mesmos rituais e sentindo as mesmas emoções. O que você acha que isso faz com a consciência coletiva? No final da década de 1990, a Universidade de Princeton realizou um projeto chamado Projeto Consciência Global. Eles instalaram geradores de números aleatórios em todo o mundo. Dispositivos que deveriam produzir resultados completamente aleatórios, sem qualquer padrão, e os monitoraram durante grandes eventos globais. O 11 de setembro, a morte da princesa Diana, o funeral do Papa João Paulo II, a virada do ano. E algo impossível aconteceu. A aleatoriedade diminuiu, os números começaram a apresentar coerência, um desvio estatístico que não deveria existir. Como se milhões de pessoas focando no mesmo evento ao mesmo tempo estivessem afetando a realidade física. Eles chamaram isso de consciência de campo. A ideia de que, quando mentes suficientes se sincronizam, algo mensurável acontece no mundo físico. Agora, pense no Natal, não apenas em um dia, mas em uma estação inteira, meses de preparação. As mesmas músicas tocando repetidamente, os mesmos filmes exibidos todos os anos, os mesmos símbolos por toda a parte, as mesmas narrativas emocionais reforçadas em cada comercial, em cada conversa, em cada tradição. Você está sendo influenciado.
Sua frequência emocional está sendo sincronizada com a de todos os outros. E quando tantas pessoas atingem a mesma frequência ao mesmo tempo, a realidade se torna fluida. Isso não é metáfora, é mecânica quântica. A observação colapsa a função de onda. A atenção molda a realidade. E a atenção coletiva nessa escala, é um evento de colapso da realidade. Dezembro não parece diferente apenas por causa do clima ou dos feriados. Dezembro parece diferente porque você está participando do maior evento emocional sincronizado da história da humanidade. E seu sistema nervoso sabe disso. Seu corpo responde a isso, mesmo que sua mente consciente não tenha ideia do que está acontecendo. Você sente isso todos os anos. Aquela estranha vulnerabilidade, aquela abertura emocional, o tempo desacelerando. Você não está imaginando. Você está respondendo exatamente como foi projetado. Então, deixe-me contar sobre o momento em que isso fez sentido para mim pessoalmente. Porque eu costumava pensar que era apenas sentimental em relação ao Natal. Eu adorava. As luzes, a música, tudo. Eu me emocionava assistindo aos comerciais da Coca-Cola com os ursos polares. Eu me emocionava ao ouvir I'll Be Home for Christmas. Eu pensava que era apenas um sentimental. Mas então, em 1 de dezembro, acho que há 4 ou 5 anos, eu estava em uma loja da Target, no meio da tarde. Era 18 de dezembro ou algo assim. E eu estava andando pela loja, a música de Natal tocando e as decorações por toda a parte. E eu estava sentindo aquela sensação. Sabe, aquela sensação calorosa, nostálgica e um pouco melancólica. E me veio o pensamento de que eu deveria comprar algo para minha mãe. Algo legal, algo que ela não precisasse, mas que a deixasse feliz. E parei ali mesmo no corredor e me perguntei: eu realmente quero fazer isso ou sinto que sou obrigada? E eu não conseguia responder. Eu literalmente não conseguia distinguir entre o desejo genuíno e a compulsão programada. Foi aí que a ficha caiu. Isso não é meu. Esse sentimento, essa generosidade, essa nostalgia, todo esse estado emocional, ele se ativa pontualmente todos os anos, quer eu queira ou não. Isso não é sentimento, é programação. E eis o que realmente me perturbou. Eu estudo a consciência para viver. Eu ensino as pessoas a quebrar padrões condicionados. Passei anos aprendendo a observar meus próprios processos mentais e emocionais. E mesmo assim, eu não percebi até parar e fazer a pergunta: se isso passou despercebido por mim, está passando despercebido por todos, porque o ritual é tão normalizado, tão culturalmente enraizado, tão emocionalmente reforçado, que questioná-lo parece atacar algo sagrado, como ser ingrato, como não entender o sentido. Mas e se questionar for exatamente o ponto? E se a participação consciente começar com a compreensão do mecanismo? Comecei a observar meu comportamento, de dezembro a dezembro, ano após ano, e os padrões eram inegáveis. Os mesmos arcos emocionais, os mesmos picos de gastos, a mesma exaustão em janeiro, as mesmas resoluções de ano novo, seguidas pelo mesmo desvanecimento em março. E não era só comigo. Todos que eu conhecia estavam seguindo o mesmo programa, detalhes diferentes, mesma estrutura. Foi então que comecei a me perguntar: o que é um ritual de verdade? E por que ele funciona mesmo quando você não acredita nele? Porque aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre rituais. Você não precisa de fé para que um ritual funcione. Você só precisa de participação. Os rituais funcionam por meio da repetição, do simbolismo e do envolvimento emocional. Você pode ser um ateu convicto e ainda assim se emocionar ao assistir A Felicidade Não Se Compra pela 20ª vez. Você pode rejeitar qualquer significado religioso e ainda assim sentir algo diferente em dezembro. O ritual não se importa com o que você acredita. Isso importa para o que você faz e como você age. Programa seu subconsciente. Pense nisso da seguinte forma: se eu pedisse para você escovar os dentes todas as manhãs durante 30 anos,
Isso se tornaria automático, certo? Você não pensa nisso. Você simplesmente faz. Seu corpo conhece a rotina, sua mente se desliga. É um hábito. Agora, adicione significado a esse hábito. Adicione simbolismo, adicione emoção, adicione participação coletiva. Agora, não é apenas um hábito, é um ritual. E os rituais vão mais fundo do que os hábitos, porque codificam a identidade, não apenas o comportamento. Cada vez que você participa do Natal, você está reforçando as vias neurais associadas ao Natal. As imagens, os sons, os cheiros, as emoções. Tudo se ativa junto, e os neurônios que disparam juntos se conectam. Isso é neurociência básica. Faça isso uma vez. Impacto insignificante. Faça isso todos os anos durante toda a sua infância e depois durante toda a sua vida adulta. Isso é programação em nível de identidade. E aqui está o ponto crucial. Rituais que acontecem anualmente são mais poderosos do que rituais que acontecem diariamente. Por quê? Porque os rituais anuais marcam o próprio tempo, tornam-se marcos de identidade. Todo mês de dezembro você se pergunta, consciente ou inconscientemente, quem sou eu em comparação com o ano passado? O que mudou? O que permaneceu igual? O ritual força a autoavaliação. Cria um antes e um depois. Faz com que você se compare com o seu passado. O Natal não é um dia. O Natal é uma realidade, um marco. E esses marcos determinam o que será consolidado para o próximo ciclo. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando você amplia isso. Quando você passa do ritual individual para o ritual coletivo. Porque é aqui que chegamos a algo que parece impossível, até que você veja a pesquisa real. A emoção coletiva não apenas parece poderosa, ela afeta mensuravelmente a realidade física. Já falamos sobre o projeto Consciência Global, mas deixe-me aprofundar. Em 2008, pesquisadores do HeartMath Institute realizaram estudos sobre coerência de grupo. Eles fizeram com que as pessoas meditassem juntas, focando na mesma intenção, sincronizando a respiração e os estados emocionais, e mediram os campos eletromagnéticos gerados. Corações individuais produzem campos eletromagnéticos que se estendem por vários metros além do corpo, e isso é mensurável. Isso não é misticismo, mas quando os grupos se sincronizavam, quando alcançavam coerência, a intensidade do campo não se somava simplesmente. Ela se multiplicava. O campo coletivo era exponencialmente mais forte do que a soma dos campos individuais. Agora, imagine um estádio lotado de pessoas, 70 mil pessoas assistindo ao mesmo jogo, sentindo a mesma tensão, explodindo na mesma comemoração no mesmo instante. Você consegue sentir o campo, você sabe quando a multidão está envolvida ou não. Isso não é imaginação. É um fenômeno energético mensurável. Agora, dimensione isso para o Natal. Não 70 mil pessoas, mas 2 bilhões de pessoas em todo o planeta, sincronizadas pelas mesmas músicas, pelos mesmos símbolos, pelas mesmas narrativas emocionais. Isso não é apenas um campo, é um motor de realidade. A física quântica nos diz que a observação colapsa a probabilidade em realidade. O efeito do observador. Sua atenção literalmente molda o que se manifesta. Isso não é filosofia, isso foi demonstrado em laboratório, repetidamente. O experimento da dupla fenda, o emaranhamento quântico, o colapso da função de onda. Então, o que acontece quando 2 bilhões de observadores se sincronizam, quando todos estão olhando para os mesmos símbolos, sentindo as mesmas emoções, esperando os mesmos resultados? A realidade não apenas muda, a realidade se fixa. E é por isso que dezembro parece tão diferente. Não é apenas condicionamento cultural. Você está imerso em um campo coletivo tão forte, tão coerente, tão sincronizado, que sobrepõe a consciência individual. Você se torna parte da onda. Sua frequência pessoal é absorvida pela frequência coletiva. E aqui está o que ninguém lhe conta.
Essa frequência coletiva não é neutra. Não é apenas alegria natalina. É uma mistura específica de emoções deliberadamente projetada para torná-lo mais sugestionável, mais complacente, mais disposto a participar de sistemas que não lhe servem. A nostalgia faz você ansiar por um passado que nunca existiu. A culpa faz você gastar dinheiro para provar que se importa. A solidão faz você buscar conexão através do consumo. A generosidade faz você dar mesmo quando está esgotado. A esperança faz você definir intenções que abandonará em fevereiro. Cada emoção tem uma função, e quando essas emoções atingem simultaneamente bilhões de pessoas, você obtém uma população previsível, gerenciável e economicamente explorável. Isso não é um acidente, é arquitetura. Agora vamos falar sobre por que a memória é a verdadeira arma aqui, porque esta é a parte que mais me perturba. Os rituais não afetam apenas o seu estado emocional presente, eles reescrevem o seu passado. Todo mês de dezembro, suas memórias de infância do Natal são reativadas. O cheiro de pinho, o som de Noite Feliz, o sabor do pão de gengibre. E quando esses gatilhos sensoriais são acionados, você não está mais no momento presente. Você é transportado para o passado. Você volta a ter 5 anos. Você volta a ter 10 anos. Você está vivenciando o Natal pelos olhos de uma criança que ainda não tinha pensamento crítico. A memória não é um armazenamento. A memória é uma reconstrução. Toda vez que você se lembra de algo, você não está acessando uma gravação. Você está reconstruindo essa memória em tempo real. E toda vez que você a reconstrói, ela muda ligeiramente, é reescrita, é infundida com o seu estado emocional atual. Então, todo mês de dezembro, quando você sente o cheiro de pinho, ouve canções natalinas e vê as luzes, você não está apenas se lembrando do Natal, você está revivendo as emoções que sentiu quando criança e misturando-as com o que está sentindo agora. Agora, passado e presente se fundem. E eis porque isso importa. As crianças não têm os mesmos filtros críticos que os adultos. Quando você tinha 5 anos e acreditava no Papai Noel, e tudo parecia mágico, você absorveu o Natal sem criticismo. Ele foi direto para o seu subconsciente, sem passar pela sua mente lógica. Essa impressão ainda está lá, e todo mês de dezembro essa impressão é renovada, reforçada, reativada. Você não está apenas sentindo nostalgia, você está sendo temporariamente regredido a uma versão anterior de si mesmo. Uma versão que era mais aberta, mais sugestionável, mais disposta a acreditar. E quando você está nesse estado, quando está operando a partir dessa impressão da infância, você está vulnerável. Você gastará dinheiro que não tem. Você participará de tradições que nem gosta. Você sentirá obrigações que não fazem sentido porque não está tomando decisões de adulto. Você está seguindo uma programação da infância. A memória é a porta de entrada. Controle a memória. Controle a pessoa. E o Natal controla a memória melhor do que qualquer outro ritual cultural. Porque começa muito cedo, antes de você ter linguagem, antes de ter pensamento crítico, antes de ter qualquer defesa contra a programação simbólica. Seus primeiros natais são pré-verbais. Você não consegue se lembrar deles conscientemente, mas seu sistema nervoso se lembra. As luzes, os sons, as emoções no ambiente, tudo isso é codificado antes que você tenha a capacidade de questionar. Quando você tem idade suficiente para pensar criticamente, o padrão já está instalado e a cultura ao seu redor o reforça todos os anos. É por isso que adultos se emocionam durante os comerciais de Natal. É por isso que ouvir "I'll Be Home for Christmas" mexe com você. É por isso que você se sente compelido a recriar tradições das quais nem gosta. Você não está reagindo ao presente, está reagindo a todos os natais que já vivenciou. Simultaneamente, as memórias se sobrepõem, se acumulam, e o peso emocional se torna avassalador. Isso não é sentimentalismo, é manipulação no nível mais profundo possível. Muito bem. Vamos falar sobre o Papai Noel novamente, porque o arquétipo do Papai Noel
É uma das peças de programação social mais brilhantes já criadas. Pense no que as crianças aprendem sobre o Papai Noel. Ele é uma figura de autoridade onisciente e onipresente, que monitora seu comportamento o ano todo. Ele tem uma lista. Ele a verifica 2 vezes. Ele sabe quando você foi mau ou bom e, com base nessa vigilância, recompensa a obediência e pune a desobediência. Agora pense no que isso ensina. Você está sempre sendo observado. Seu comportamento está sempre sendo registrado. Uma autoridade externa determina seu valor. Obediência é igual a recompensa. Desobediência é igual a punição. Essa não é uma história fofa. Isso é treinar crianças para aceitar estados de vigilância e sistemas de autoridade hierárquica. E aqui está na parte genial. As crianças eventualmente aprendem que o Papai Noel não é real. Elas crescem, param de acreditar, mas o padrão não para. Ele apenas se transfere. As mesmas crianças que acreditavam que o Papai Noel as estava observando, crescem e aceitam que Deus as está observando, ou que o governo as está observando, ou que seu empregador as está rastreando, ou que os algoritmos das redes sociais as estão monitorando. Os detalhes mudam, a estrutura permanece a mesma. Observação constante, julgamento comportamental. Recompensa e punição baseadas na conformidade. O Papai Noel foi um ensaio. O verdadeiro sistema vem depois. E eu sei que algumas pessoas vão dizer: mas o Papai Noel ensina generosidade. As crianças aprendem a pensar nos outros. Elas aprendem a alegria de dar. Será que aprendem isso ou aprendem que o amor é transacional? Que você precisa conquistar a atenção através do bom comportamento. Que seu valor é determinado pela sua capacidade de seguir as regras, porque a maioria das crianças não vivencia o Papai Noel como pura generosidade. Elas vivenciam o Papai Noel como aprovação condicional. Se você for bonzinho, ganhará presentes. Se for mau, ganhará carvão. E isso não ensina generosidade. Isso ensina às crianças que elas precisam se esforçar para serem amadas. E então, elas crescem. E se perguntam por que atrelam sua autoestima à produtividade, porque sentem que precisam conquistar o amor, porque têm tanto medo de serem más ou de cometerem erros. O Papai Noel é apenas o começo. O padrão tem se repetido por toda a sua vida. E aqui está mais uma camada sombria da história do Papai Noel. O traje vermelho, a oficina no Polo Norte, os elfos, as renas. Nada disso é arbitrário. O vermelho sempre foi associado ao poder, ao sangue e ao sacrifício. O Polo Norte, o Axis Mundi, o topo do mundo. O ponto onde o céu toca a terra. Os elfos, originários da mitologia nórdica, são seres sobrenaturais que existem entre os mundos. As renas são animais associados a jornadas xamânicas e estados alterados de consciência. O Papai Noel é uma mistura de simbolismos pagãos, disfarçado de história infantil, e todos os anos as crianças são ensinadas a escrever cartas para o Papai Noel, a fazer pedidos, a expressar seus desejos a uma figura de autoridade invisível, que pode ou não atendê-los. Isso é magia ritualística. Isso é implorar a uma entidade por um favor. Isso é treinar crianças para participarem de práticas cerimoniais sem entenderem o que estão fazendo. E antes que você pense que estou exagerando, pesquise as origens de São Nicolau. A figura histórica real era um bispo cristão na Turquia, que supostamente realizava milagres. A mitologia em torno dele se misturou com a mitologia nórdica. Deuses como Odin, que também tinha uma longa barba, cavalgava pelos céus e dava presentes durante o Iule. O Papai Noel é uma amálgama de arquétipos antigos, e esses arquétipos sempre representaram a mesma coisa: autoridade, julgamento, recompensa e punição. Agora, vamos falar especificamente sobre o dia 25 de dezembro, porque essa data não é neutra. Essa data é significativa há milhares de anos, em várias culturas, e não por causa de Jesus. O dia 25 de dezembro é 3 dias depois do solstício de inverno.
O solstício ocorre em 21 ou 22 de dezembro, dependendo do ano. É o dia mais curto, a noite mais longa. O momento de escuridão máxima, e por 3 dias, 22, 23 e 24 de dezembro, o sol parece ficar parado no céu. Ele não se move para o norte ou para o sul, simplesmente permanece imóvel. Os povos antigos não possuíam o conhecimento astronômico que temos hoje. Eles não sabiam que a inclinação do eixo da Terra causa esse fenômeno. Pensavam que o Sol estava morrendo, parando, possivelmente para nunca mais voltar. E então, em 25 de dezembro, o Sol começa a se mover novamente. Inicia sua jornada de volta para o norte. Os dias começam a ficar mais longos. A luz retorna simbolicamente. O Sol renasce em 25 de dezembro. É por isso que tantos deuses solares ao longo da história têm seu aniversário em 25 de dezembro. Horus no Egito, Mitra na Pérsia, Sol Invictus em Roma e, eventualmente, Jesus. Jesus não foi inserido nessa data aleatoriamente. Essa data já significava o retorno da luz. O cristianismo apenas lhe deu um novo nome. E é aqui que a história fica interessante. Os 3 dias em que o sol fica parado. É daí que vem o motivo da morte e ressurreição. O sol morre por 3 dias e depois renasce. Parece familiar? Jesus morre, permanece no túmulo por 3 dias e depois ressuscita. É o mesmo padrão, o mesmo período de tempo, o mesmo simbolismo. Não estou dizendo que Jesus não existiu. Dezembro termina. As decorações são retiradas. A música para de tocar. As luzes se apagam. E você deveria imediatamente entrar nesse estado de espírito de transformação, com alta energia e foco em objetivos. Mas você não tem energia. Está esgotado. O ritual acabou de extrair tudo o que você tinha. Então você estabelece resoluções, faz promessas a si mesmo. Vai se alimentar de forma mais saudável, se exercitar mais, ser mais produtivo. Finalmente, terminar aquele projeto. E em fevereiro, 92% das pessoas já abandonaram essas resoluções. Isso não é uma questão de força de vontade. Esse é um problema de conclusão de rituais. Dezembro não apenas termina com o colapso do seu campo emocional, como também com a reinicialização da sua identidade para as configurações de fábrica. Você fica desorientado, exausto, e nesse estado de desorientação e exaustão, altamente sugestionável. É por isso que janeiro é o mês em que te vendem o próximo programa. Planos de dieta, matrículas em academias, cursos de desenvolvimento pessoal, aplicativos de produtividade. Dizem que você não é suficiente, mas se você comprar isso, seguir este plano, adotar este sistema, você pode se tornar quem você deveria ser. E você acredita nisso porque acabou de sair de um ritual massivo que reescreveu seu subconsciente. Você está operando no piloto automático. Seu pensamento crítico ainda não voltou a funcionar completamente. Então, você se deixa levar, se compromete e, em março, já desistiu. A energia acabou. A motivação desapareceu. Você volta ao seu estado inicial, se perguntando o que aconteceu. O que aconteceu foi que você tentou correr uma maratona logo depois de correr outra maratona. Você nem percebeu que estava correndo. Janeiro não é um novo começo. Janeiro é o período pós-colapso ritualístico. E o motivo pelo qual as resoluções de ano novo falham não é porque você é fraco. É porque você está tentando começar algo novo, sem ter se recuperado do que acabou de terminar. O sistema é projetado dessa forma. Eles precisam que dezembro te esgote para que janeiro possa te vender coisas. É um ciclo. E a maioria das pessoas nunca percebe isso porque está imersa nele. Portanto, temos corporações, governos e instituições financeiras com interesse direto em garantir que o Natal continue sendo emocionalmente atraente, em garantir que as pessoas se sintam obrigadas a gastar, em garantir que a culpa, a generosidade e a nostalgia surjam simultaneamente. Assim, você compra mais do que pode pagar.
Eles não se importam se você se endividar. Eles não se importam se você estiver estressado e exausto. Eles se importam que você participe, que você gaste, que você mantenha a máquina funcionando. Agora vamos nos aprofundar. O Natal reforça a hierarquia social. As estruturas familiares são reativadas. Você volta para a casa dos seus pais e, de repente, não é mais adulto. Você volta a ser criança. Você se submete à autoridade. Você retoma os papéis antigos. Você participa das dinâmicas. Passou o resto do ano tentando escapar. E isso acontece em milhões de famílias simultaneamente. A hierarquia social é reforçada. A autoridade geracional é reafirmada. A estrutura se mantém. O Natal também reforça a obediência cultural. Rituais compartilhados criam uma realidade compartilhada quando todos participam da mesma tradição, quando todos ouvem as mesmas músicas, quando todos seguem o mesmo roteiro. Isso cria coesão, e populações coesas são mais fáceis de controlar. Você não questiona o ritual porque todos o praticam. Você não opta por não participar porque optar por não participar significa exclusão social. Você concorda mesmo quando não lhe convém, porque resistir parece pior do que participar. E aqui está a parte realmente perturbadora. O Natal cria emoções previsíveis. Todo dezembro, eles sabem exatamente como você vai se sentir. Eles sabem que a nostalgia atingirá o ápice. Eles sabem que a generosidade aumentará. Sabem que a culpa se intensificará. Sabem que a solidão atingirá as pessoas isoladas. E uma vez que as emoções se tornam previsíveis, o comportamento também se torna previsível. E as populações são controláveis. Todo dezembro você se torna emocionalmente vulnerável, de maneiras que não é no resto do ano. Suas defesas caem. Seu pensamento crítico se suaviza, você fica mais aberto a sugestões, mais disposto a gastar e mais conformado com as expectativas sociais. Isso não é por acaso. Essa é a função do ritual. Eles precisam que você seja previsível. Precisam que você seja vulnerável. Precisam que você participe. Porque se milhões de pessoas de repente parassem de se envolver com o Natal, se parassem de gastar, de se conformar, de sincronizar suas emoções, todo o sistema se desestabilizaria. O Natal não se mantém porque é bonito. O Natal se mantém porque funciona. E agora vamos falar sobre o que acontece depois, porque o ritual não termina em 25 de dezembro. O verdadeiro impacto aparece em janeiro de cada ano. Janeiro parece um recomeço, um novo começo, um novo ano, uma nova versão de você, uma folha em branco. Culturalmente, somos ensinados a estabelecer resoluções, metas e intenções. Dizem-nos que este é o momento perfeito para transformar nossas vidas. Mas pense no que acabou de acontecer com você. Você passou outubro, novembro e dezembro em um estado emocional crescente, repleto de nostalgia, culpa, generosidade, estresse e exaustão por obrigações. Você esgotou suas reservas emocionais e financeiras, realizou rituais, participou de um evento coletivo massivo que sincronizou sua consciência com a de bilhões de outras pessoas. E então, de repente, tudo acaba. Dezembro termina, as decorações são retiradas, a música para de tocar, as luzes se apagam e você deveria imediatamente entrar nesse estado de espírito de transformação, com alta energia e foco em objetivos. Mas você não tem energia. Está esgotado. O ritual acabou de extrair tudo o que você tinha. Então você estabelece resoluções, faz promessas a si mesmo. Vai se alimentar de forma mais saudável, se exercitar mais, ser mais produtivo. Finalmente, terminar aquele projeto. E em fevereiro, 92% das pessoas já abandonaram essas resoluções. Isso não é uma questão de força de vontade. Esse é um problema de conclusão de rituais. Dezembro não apenas termina com o colapso do seu campo emocional, como também com a reinicialização da sua identidade para as configurações de fábrica. Você fica desorientado, exausto,
e nesse estado de desorientação e exaustão, altamente sugestionável. É por isso que janeiro é o mês em que te vendem o próximo programa. Planos de dieta, matrículas em academias, cursos de desenvolvimento pessoal, aplicativos de produtividade. Dizem que você não é suficiente. Mas se você comprar isso, seguir este plano, adotar este sistema, você pode se tornar quem você deveria ser. E você acredita nisso porque acabou de sair de um ritual massivo que reescreveu seu subconsciente. Você está operando no piloto automático. Seu pensamento crítico ainda não voltou a funcionar completamente. Então você se deixa levar, se compromete e, em março, já desistiu. A energia acabou. A motivação desapareceu. Você volta ao seu estado inicial, se perguntando o que aconteceu. O que aconteceu foi que você tentou correr uma maratona logo depois de correr outra maratona. Você nem percebeu que estava correndo. Janeiro não é um novo começo. Janeiro é o período pós-colapso ritualístico, e o motivo pelo qual as resoluções de ano novo falham não é porque você é fraco. É porque você está tentando começar algo novo sem ter se recuperado do que acabou de terminar. O sistema é projetado dessa forma. Eles precisam que dezembro te esgote, para que janeiro possa te vender coisas. É um ciclo. E a maioria das pessoas nunca percebe isso porque está imersa nele. Muito bem. Agora que você entende o mecanismo, agora que compreende como isso funciona, o que você faz a respeito? Porque é o seguinte, você não pode escapar do Natal. Ele está em toda parte. Está na música, nas decorações, nos comerciais, nas conversas. Você não pode simplesmente se excluir completamente sem se isolar socialmente. E eu não estou sugerindo que você se torne um eremita em dezembro. O que estou sugerindo é uma participação consciente, uma escolha consciente, em vez de uma compulsão. Então, aqui está o que você deve fazer. Começando agora mesmo, antes mesmo de dezembro começar. Implemente o protocolo de consciência de dezembro. Funciona assim. Quando a nostalgia bater, quando você sentir aquela emoção calorosa, não haja imediatamente. Pause, respire fundo 3 vezes e diga em voz alta ou mentalmente: gatilho de nostalgia. Só isso. Você não está reprimindo. Você não está lutando contra isso. Você está apenas nomeando, rotulando, criando um espaço entre o sentimento e sua resposta. Quando a culpa surgir, quando você sentir que deveria comprar algo, fazer algo, estar em algum lugar, a mesma coisa. Pause, 3 respirações. Programação de culpa. Quando a generosidade parecer compulsiva, quando você estiver prestes a gastar dinheiro que não tem em algo que você realmente não quer, pause. 3 respirações. Isso é meu ou é um ritual? Nomear quebra o feitiço. Os rituais funcionam por meio da participação inconsciente. No momento em que você rotula o que está acontecendo, você se distancia. A resposta automática. Você cria consciência, e consciência é poder. Você não está rejeitando as emoções, não está fingindo que elas não existem. Você está apenas as vendo com clareza, e uma vez que as vê, elas perdem o controle. Porque foi isso que percebi quando comecei a fazer isso. A maioria das emoções que eu pensava serem minhas, na verdade, não eram. Elas eram desencadeadas por símbolos externos. Música natalina em uma loja, luzes na casa do vizinho, um comercial mostrando uma reunião de família. A emoção surgia e eu pensava que vinha de dentro de mim, mas não vinha. Era uma resposta a um estímulo projetado para desencadear exatamente aquela emoção. Assim que comecei a nomeá-la, gatilho de nostalgia, programação de culpa, compulsão. As emoções pararam de parecer avassaladoras. Eram apenas sensações, e sensações passam. Então, esse é o primeiro exercício. Consciência, observação sem absorção. O segundo exercício é o jejum de símbolos, e este vai parecer extremo, mas me ouça. Limite sua exposição a símbolos natalinos. Não completamente, não a ponto de ficar infeliz,
mas intencionalmente, estrategicamente. Veja o que quero dizer. A música natalina é projetada para desencadear respostas emocionais. As mesmas músicas, as mesmas melodias, as mesmas letras ano após ano, estão codificando o ritual em seu sistema nervoso por meio da repetição. Então, em vez de absorver passivamente todas as músicas natalinas que tocam em todos os lugares, escolha uma ou duas músicas que você realmente goste. Músicas que sejam significativas para você. E ouça-as. Permita-se ouvi-las, mas silencie o resto. Evite as estações de rádio que tocam música natalina sem parar. Desligue a TV quando os comerciais ficarem intensos em dezembro. Passe rapidamente pelas lojas em vez de ficar demorando nas sessões decoradas. Você não está evitando o Natal. Está reduzindo o reforço simbólico repetitivo. O mesmo vale para as decorações. Se você realmente gosta de montar uma árvore de Natal, monte uma árvore. Se isso lhe traz alegria, faça isso. Mas não faça isso porque sente que precisa. Não decore apenas para atender às expectativas ou porque todo mundo está fazendo isso. Escolha de 1 a 3 símbolos que realmente signifiquem algo para você. Deixe que esses sejam o seu Natal. Não se afogue em 1000 símbolos que estão apenas reforçando padrões que você não escolheu. Porque é isso que acontece quando você reduz a exposição. Você ganha espaço, espaço mental, espaço emocional. Você deixa de ser constantemente acionado por gatilhos. Você para de agir no piloto automático. E o que você vai perceber é que se sente mais calmo, mais centrado, menos compelido. Você não está perdendo nada. Apenas não está sendo programado com tanta intensidade. A terceira prática é a redefinição da doação consciente. E esta pode deixar algumas pessoas desconfortáveis, mas é necessária antes de comprar qualquer coisa em dezembro. Antes de dar qualquer presente. Antes de se comprometer com qualquer coisa, pause. Faça a si mesmo esta pergunta. Eu quero fazer isso ou sinto que sou obrigado? Se a resposta for sinto que sou obrigado, não faça. Eu sei que isso soa duro. Sei que pode gerar conflitos, mas a realidade é a seguinte. Doar por culpa te esgota, drena sua energia, reforça o padrão de obrigação em vez de autenticidade. Doar por obrigação não é generosidade, é tributo. É você participando de um sistema que extrai seus recursos em troca de aceitação social. A verdadeira generosidade é leve, é fácil. Você quer dar, não há culpa, sem pressão, sem conflito interno. Você doa porque isso está alinhado com quem você é, não porque está tentando provar que é uma boa pessoa. Então, neste dezembro, doe intencionalmente um presente significativo, em vez de 10 presentes obrigatórios. E se as pessoas reagirem negativamente, se fizerem você se sentir culpado, por não participar da maneira que esperam, aqui está o seu roteiro. Este ano, estou sendo mais intencional com minha energia e meus recursos. Estou focando em conexões significativas em vez de trocas materiais. É isso. Você não deve nenhuma explicação além disso. Você não está sendo egoísta, está sendo honesto. E a maioria das pessoas respeitará isso mais do que você imagina. O que você perceberá ao começar a fazer isso é o quanto se sentirá mais leve. O quanto estará mais presente. Quanta energia lhe restará depois de dezembro, em vez de estar completamente esgotado e tio. A quarta prática é a reflexão sobre a identidade no solstício. E é aqui que você resgata o ritual para si mesmo no dia 21 de dezembro. No solstício de inverno, sente-se no escuro por 10 minutos. Sem celular, sem distrações, apenas você e a escuridão. E nessa escuridão, pergunte a si mesmo: quem eu quero me tornar no próximo ciclo? Não o que eu quero conquistar, não quais são meus objetivos. Quem eu quero me tornar? Que versão de mim mesmo eu quero incorporar? E escreva 3 declarações de identidade, não metas, não resoluções, identidade. Por exemplo,
Eu sou alguém que protege minha energia. Eu sou alguém que dá por abundância, não por obrigação. Eu sou alguém que participa conscientemente em vez de automaticamente. Declarações de identidade são mais poderosas do que metas porque mudam a maneira como você age em sua essência. Metas são sobre fazer. Identidade é sobre ser. Quando você escreve essas declarações no solstício, você está usando essa energia de transição conscientemente. Você está criando sua própria reinicialização em vez de deixar que o ritual coletivo o reinicie. E eis porque isso funciona. O solstício ainda é um momento poderoso. Ainda é um ponto de virada. A luz ainda retorna. Mas em vez de absorver inconscientemente a programação coletiva, você está criando seu próprio significado. Você está decidindo quem você é em vez de deixar que o ritual decida por você. Você não está resistindo ao Natal. Você está redirecionando-o. Você está usando a mesma energia de transição para sua própria transformação, em vez de deixar que ela seja usada contra você. A prática 5 é o bloqueio da linha do tempo de janeiro. E é assim que você se protege da programação pós-ritual. De 1º a 3º de janeiro, revise suas declarações de identidade do solstício. Leia-as, sinta-as. Reconecte-se com quem você decidiu se tornar e, em seguida, crie uma prática diária simples que reforce essa identidade. Não uma grande reformulação, não uma transformação total. Uma pequena coisa. Se sua declaração de identidade for "Eu sou alguém que protege minha energia", sua prática pode ser "Eu me conecto comigo mesmo 2 vezes por dia e pergunto se minha energia é minha ou se estou a desperdiçando". Se sua declaração de identidade for "Eu sou alguém que dá por abundância", sua prática pode ser "Eu só digo sim a pedidos quando realmente tenho energia para cumpri-los". Uma prática, um reforço diário. E aqui está a parte crucial. Evite todo o ponadaço conteúdo de Ano Novo, Vida Nova. Absolutamente tudo. Não assista aos vídeos, não leia os artigos, não compre os programas. Todo esse conteúdo é projetado para fazer você se sentir inadequado, para que compre soluções para problemas que não tinha antes. Eles disseram que você tinha. Você já decidiu quem está se tornando no solstício. Você definiu sua linha do tempo antes que a programação coletiva se intensificasse. Agora você apenas a reforça através da sua prática diária. O que você notará em janeiro é o quão estável se sente em comparação com os anos anteriores. Quão imune você está às mensagens de "você deveria", o quanto se importa pouco com o caos típico de Ano Novo. Você está operando a partir da sua própria frequência, em vez de absorver a frequência coletiva, e isso é liberdade. Então deixe-me juntar tudo isso, porque aqui está o que você agora entende e que a maioria das pessoas nunca percebe. Você não perdeu seu poder em dezembro. Você o entregou inconscientemente. Você participou de um ritual que nunca escolheu. Você foi ativado por símbolos que nunca decifrou. Você seguiu padrões emocionais que nunca questionou, e agora você vê isso. Você vê o momento do solstício. Você vê as origens pagãs. Você vê como a Saturnália se tornou o Natal. Você vê o sistema de símbolos, as árvores, as luzes, o vermelho e o verde, os presentes, o arquétipo de vigilância do Papai Noel. Você vê como a memória é o verdadeiro portal. Como as impressões da infância são reativadas todos os anos. Você vê como a emoção coletiva cria efeitos de campo que moldam a realidade. Você vê a extração econômica. Você vê o controle social. Você vê a reinicialização de janeiro que é projetada para vender o próximo programa. Você não pode mais ignorar isso. A partir de agora, em todos os meses de dezembro, você notará os padrões. Você sentirá os gatilhos. Você verá outras pessoas participando inconscientemente em tempo real. E você escolherá não a resistência, não a rejeição, mas a escolha. Você ainda pode aproveitar dezembro. Você ainda pode apreciar as luzes, a música e a conexão. Mas agora você está fazendo isso conscientemente.
Você está participando porque escolhe, não porque é obrigado. Você está dando por desejo genuíno, não por culpa. Você está se conectando com autenticidade, não por obrigação. O Natal não controla a realidade. A participação inconsciente, sim. Os rituais só funcionam quando você não sabe que está dentro deles. Agora você sabe. E aqui está o que isso significa. Daqui para frente, você decide o que dezembro significa para você. Você pode escolher quais tradições lhe fazem bem e quais não. Você pode participar sem esgotar sua energia. Você pode usar a energia dessa época do ano conscientemente, em vez de ser dominado por ela. A elite não evita o Natal. Eles participam com plena consciência. Eles entendem o mecanismo. Eles usam o fluxo de energia coletiva sem serem drenados por ele. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao fim deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários. Se você não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.